Você tem escutado música o seu dia inteiro? Às vezes você não tem tempo para se ouvir. Eu cheguei nesse ponto em que eu não ficava sozinha sem colocar um fone de ouvido. Eu não trabalhava sem um fone de ouvido, eu não ia pra academia sem um fone de ouvido, eu não estava ali na academia sem um fone de ouvido. Tava numa fila de espera, queria usar um fone de ouvido. Tudo isso com várias músicas pra eu me sentir viva, pra eu me sentir animada, porque eu não conseguia ficar animada no silêncio. Já passou por isso? Eu passei por isso nesses últimos meses. Era como se em cada momento eu precisasse de uma trilha sonora, como se eu estivesse vivendo dentro de um filme. Então, até para eu ir dormir, antes de eu dormir, eu queria escutar uma musiquinha até dormir. Será que essa é realmente a vida que a gente quer levar, gente? E aqui eu não tô problematizando nada, muito menos a música, porque é muito bom a gente estar numa academia e realmente estar escutando uma música que a gente goste, escutando uma música para animar a gente, até mesmo pra gente conseguir levantar mais carga. Existe tempo para tudo nessa vida, existe tempo para tudo em cada momento do nosso dia. A partir do momento em que a gente levanta da cama e a gente não consegue se escutar, a gente não consegue mais escutar o nosso próprio silêncio, a gente já coloca um fone de ouvido, já vai viver a nossa vida, ou a gente está vivendo no automático, ou a gente não tá querendo escutar os nossos próprios pensamentos. Parece bobo tudo isso, porque eu também achava bobo. Até parar pra pensar que o Spotify era aquilo que eu mais estava ouvindo, era aquilo que eu mais estava tendo ali, aquele tempo de uso, do que minhas próprias redes sociais. Que o problema não é eu escutar uma musiquinha, não é, ai, tô trabalhando, tô relax, vou colocar uma música pra tocar. Não é só sobre, é sobre qual foi o momento em que a gente decidiu não mais ouvir os nossos problemas e tentar resolvê-los, não mais escutar o próprio silêncio, estar em silêncio, desde quando o nosso próprio silêncio fazia ruído na nossa cabeça. Desde quando está em silêncio é como se a vida estivesse calma demais para estar sendo vivida. Por que agora a gente sempre precisa de uma música? Por que agora a gente sempre precisa de algum estímulo dentro da nossa cabeça para a gente conseguir sobreviver a um dia que pode estar sendo cansativo? Então essa é a reflexão do dia. Mais do que isso, pensarmos se vale a pena as músicas que nós escutamos. Hoje em dia, as músicas que a gente escuta, no Brasil principalmente, meu Deus do céu. E olha que eu nem sou a pior pessoa, a pessoa que mais critica as músicas. Eu sou a pessoa mais eclética do mundo. Eu escuto qualquer tipo de música. É muito raro eu olhar pra uma música e falar, não vou escutar. É muito raro eu olhar pra um artista e falar, não vou ouvir nenhuma música do artista. Muito, muito raro. Olha que loucura. Não parece, né? Na verdade, ninguém nem sabe. Até as pessoas próximas de mim nem sabem quais são as músicas que eu escuto. Eu vou até montar uma playlist pública pra todo mundo ter acesso a essas músicas. Nos ouvir é muito importante. O silêncio é importante. Não é sobre mais escutar músicas a semana inteira, o dia inteiro, pra conseguir se manter vivo. Mas é, às vezes, estar no silêncio para conseguirmos ouvir os nossos próprios pensamentos. Por que nós estamos fugindo sempre dos nossos pensamentos? É porque tem alguma coisa ali. Então, ouvir também o que a gente está pensando, anotar aquilo. E é exatamente isso que eu fiz a partir do momento em que eu percebi que eu não parava de escutar música. Eu queria música o tempo todo. Não só músicas, mas qualquer som. A partir do momento que eu percebi que eu não estava conseguindo mais ficar em silêncio, o que eu fiz? Primeira coisa, e aí entram as minhas dicas. Começar a pensar por que eu só estava escutando música. Por que eu nem gostava mais das músicas que eu estava escutando, mas eu só precisava só de um somzinho no meu ouvido? Por que isso estava acontecendo? Ah, porque os meus pensamentos já estavam em outra dimensão. Porque os meus problemas, os meus pensamentos, eu já estava ficando sobrecarregada, já estava ficando maluca, já queria ficar aérea e, principalmente, eu gostaria mesmo era de viver no automático. Então, eu vou acionar meu modo automático, minha forma de viver no automático é escutando música. Então, primeira coisa, eu coloquei literalmente os pingos nos is. Eu quis esclarecer comigo mesma o que estava acontecendo. Ah, tá acontecendo isso, isso e isso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, comecei a tentar viver sem música. Então eu comecei a trabalhar sem música, a acordar, não ouvia mais música. E nesse primeiro momento, eu literalmente, eu parei de escutar, porque eu tinha que entender qual era o meu pensamento ao longo do dia, porque nem isso mais eu sabia. Eu sabia a letra de todas as músicas, mas o que eu tava sentindo, eu já não sabia mais. Então eu parei de escutar. Durante uma semana, sem música nenhuma, sem som, sem nada. Trabalhar no seco, sem nada de som. Fazer as coisas de casa sem nada de som. E foi assim que eu fui seguindo durante uma semana. Depois dessa semana, eu comecei a colocar as músicas, e aí a gente já vai pro ponto 3. Já comecei a colocar as músicas em horários específicos. Então, para treinar, eu colocava música para treinar. Estava ali de tarde, criando conteúdo, queria fazer algo mais leve, colocava música para me ajudar ali na minha criatividade. Então, assim que eu fui fazendo durante esses dias em que eu mais percebi
que a situação era meio grave. E aqui, novamente, não estou problematizando nada, muito menos falando que música não contribui para absolutamente nada, pelo contrário. Sou uma das pessoas que mais escuta música na vida. Eu gosto muito de música, minha família também é muito voltada assim pra música, mas a partir do momento em que algo é demais, a gente precisa começar a controlar. Então, exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo, uma reflexão e também uma ajuda pra você a partir desses 3 pontos.